Olá, bom dia meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 9. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro, o ano jubileu. A terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel, como povo de Deus, que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias para garantir que não ficasse nas mãos de algumas elites dominantes. E você pode confirmar isso lá no livro de Números, capítulo 34, do verso 13 ao verso 18. Chegamos à pergunta número 5, que é a seguinte: qual é o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Para responder essa pergunta, você deve realizar a leitura de Levíticos capítulo 25, do verso 1 ao verso 5. Na sequência, leia do verso 8 ao verso 13. Após realizar as leituras, então você pode responder a sua pergunta aí: qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Sempre lembrando que no final aqui da lição eu apresento a resposta sugestiva que vem aí na nossa lição, correto? Vamos seguir? Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas do faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. Aqui me lembra aquele período quando José governou o Egito. Lembra? 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E Faraó então colocou José como governador do Egito, e José construiu ali enormes celeiros, né? E ali então ele abarrotou aqueles celeiros com todos os grãos que ele conseguiu produzir durante os 7 anos de fartura. E depois ele começou a vender aqueles grãos para todos, e também para o povo do Egito, os egípcios. E ali, na palavra nos ensina que chegou a um ponto que os egípcios haviam vendido tudo para o faraó, tudo que eles possuíam, animais, terras, tudo pertenciam ao faraó. E chega a um ponto que eles clamam por alimento, e José compra as próprias pessoas, os próprios egípcios, que se tornam escravos de faraó. Aqui nós vemos o Deus de Israel escrevendo o ano do jubileu. É uma lei, né, que Deus transmitiu para Josué, para Moisés, né, ensinando a eles que aquilo que aconteceu lá no Egito com o povo egípcio jamais deveria acontecer com o povo de Israel. Vamos seguir? A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida. Ela só poderia ser arrendada. E seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Isso significava que se alguém tivesse que vender sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu. Ou seja, seria os mais que tinham mais capacidades, né, financeiras, ajudando os parentes com menos capacidades financeiras. Essa era a ideia, né, o princípio ativo ali dessa lei. A forma como a terra foi distribuída nos ajuda a entender melhor a intenção no coração de Deus. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos com os que estavam em dificuldade, permitindo que as terras sustentassem
todos a cada 7 anos. O que nós vemos aqui também? O ensinamento é para todos, né? O ensinamento é para aquele que, por algum motivo, teve que vender a sua terra. E poderíamos partir do princípio que esse motivo possa ser uma falha ali dessa família, dessa pessoa, ao administrar os seus bens, né? Dando passos maiores que a perna, e acabou se vendo ali então em dificuldade, e teve então que, para poder sobreviver, vender a sua herança, né? E suponhamos que fazia 20 anos, né? O último ano jubileu, então teria ainda 29 anos ou 30 anos à frente. E você vendeu a sua terra ali por 30 anos. Por 30 anos a pessoa que adquiriu poderia explorar aquela terra. Mas, quando chegasse o fim desses 30 anos, estou dando um exemplo aqui, essa pessoa teria que restituir a terra. Mas aqui nós vimos que os parentes mais próximos dessa pessoa, dessa família, que tinha condições, recebiam a orientação divina de Deus através dessa lei para que resgatasse essa terra ali dessas pessoas que haviam comprado, né, a terra do seu parente. Nós temos aí uma história que é no caso de Noemi e Ruth, quando Boaz, então, ele, como um parente de Noemi, ele promove ali o resgate de Noemi, casando com Ruth, e das posses, né, da terra dela, que estavam nas mãos de outras pessoas. Vamos seguir aí. Só queria dar uma ênfase também aqui nessa parte. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos com os que estavam em dificuldade. É uma lição para nós. Nosso Deus não mudou. Ele também quer que eu e você sejamos generosos com aqueles que estão em dificuldade. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior. Além de valorizar e encorajar o trabalho duro, a propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem umas das outras, especialmente em tempos de dificuldade financeira. Então, a lição que Deus aplicava com essa lei era a seguinte: para você que foi aí, não gerenciou bem a sua terra, os seus bens, a sua herança, você então vai ficar aí devedor. Alguém vai comprar a sua terra e dessa forma lhe prover condições de sobreviver, mas que você aprenda a lição, né? Gerenciar melhor a tua herança, os teus bens. E ao mesmo tempo, aquele que comprou, olha que você não vai ser o dono para sempre da herança do teu irmão. Partindo do princípio que todas as tribos ali eram irmãs, né? De repente não era da família direta, eu sou da tribo de Levi e esse irmão que me vendeu a terra é da tribo de Judá, mas somos irmãos lá na raiz da nossa origem, ok? Então, e o ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior. Além de valorizar e encorajar o trabalho duro, a propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem umas das outras, especialmente em tempos de dificuldade financeira. As leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas, e de ter um novo começo. Então, aqui eu já falei mais ou menos a respeito disso, já comentei mais ou menos, mas o que o ano jubileu de fato representa? Ele representa isso, um novo começo, uma nova chance.
Nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, de nova chance, de novos começos. Ele sempre foi assim. Desde o Éden, lembra? Adão e Eva, até hoje. Ok? No fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho. Eliminar as divisões entre os ricos e pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Infelizmente, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus e, após séculos, as advertências de Deus se tornaram realidade. Nós podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 20 ao 21. Como os princípios da distribuição da terra israelita e do sábado podem nos lembrar que aos olhos de Deus todos nós somos iguais? De que maneira o sábado pode nos ajudar a evitar os ciclos de exploração e compulsão do consumismo que assolam muitas sociedades? Essa perguntinha é para você refletir aí e responder. Agora vamos à resposta da pergunta número 5, que foi a seguinte: qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Eu coloquei aqui ensinar ao povo diversas lições, como dependência, justiça social, restauração e etc. E etc. E eu poderia colocar aí também a ideia de que nós devemos cuidar como nós gastamos ou investimos os bens que o Senhor coloca nas nossas mãos. Ok? Amanhã estudaremos a terra restaurada. Um forte abraço, até lá, paz e graça.